E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico. E hoje a gente vai continuar com nossa playlist do livro Contra o Método, do Paul Farabend. Hoje a gente vai falar sobre os capítulos, acho que é 12 e 13, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui. X2 e X3, 12 e 13. E aí, como sempre agora, nossa nova modalidade, nosso novo esquema aqui no canal. Sempre que tiver alguma coisa assim que a gente possa usar a inteligência artificial para ajudar a gente a entender melhor, a gente usa mais como um reforço, né? Mais como uma coisa que a gente possa pegar e brincar aqui, ficar mais divertido o vídeo também, né? A ideia é que a gente aprenda a usar a inteligência artificial para ajudar a gente, né? E não apenas para fazer o trabalho da gente, para ficar mais interessante o conteúdo. Se você tiver algum comentário sobre isso, faça aí, né? Aproveite, se inscreva no canal, dê like no vídeo, comente, faça comentários, dê like no vídeo, eu já falei, né? Seja membro, né, do canal também, para ter acesso a conteúdos exclusivos, e também aperte aí o valeu para poder ajudar o canal com a gorjetinha. Você pode também ser um apoiador do canal, clique em apoia-se, que é o primeiro link da descrição. Também dá uma olhada no meu novo livro, que é o Busca da Verdade 3, está aqui, ó, aqui o 1, 2 e o 3 aqui, que vai ter lançamento essa semana vai ter lançamento aí do vídeo, do livro Em Busca da Verdade 3, na live de sexta-feira, então fique ligado também. E além disso, bom, acho que é isso, né? São as coisas que normalmente eu falo, ao longo do vídeo vai ficar passando aí esses lembretes aí, pra você se inscrever, dar like, ser membro, clicar no valeu, dar uma olhada no livro, que é o segundo link da descrição, e no apoia-se também, certo? Então vamos lá aqui, ver o que é que temos hoje para falar sobre o Contra o Método do Paul Farabend. Ele diz assim: esses métodos irracionais de fundamentação tornam-se necessários devido ao desenvolvimento desigual, aí está entre parênteses, Marx e Lenin, dos diferentes ramos da ciência. Então, o que é que esse período nos diz? Certo? Métodos irracionais. Ele está chamando a atenção porque ao longo dessa playlist toda eu venho falando como o Paul Farabend diz que o Galileu ele usa muito mais, né, como forma de convencimento, muito mais as paixões, né, as crenças das pessoas e dele mesmo, e reforça e faz um esforço propagandístico muito forte, muito mais do que simplesmente a argumentação racional, mesmo ele sendo considerado o pai do método científico moderno. Então, métodos irracionais tornam-se necessários devido ao desenvolvimento desigual. Aí ele colocou Marx e Lenin, eu imagino que seja querendo dizer que há uma desigualdade inerente aí no modo como as pessoas apreendem a realidade. Ele falou Marx, Lenin, não sei se isso tem a ver com questão econômica, dos diferentes ramos da ciência. Então, há áreas da ciência que demandam uma maior objetividade, enquanto outros demandam uma maior argumentação. Muito a diferença entre a ciência mais dura, né, e as ciências humanas, né, ou a filosofia, em que você tem essa necessidade de apelar para algo irracional durante a sua argumentação. Bom, será que seria isso? Bom, quais seriam esses ramos da ciência, né? Fundamentação. Será que realmente é necessário apelar para a irracionalidade? Eu me lembro que eu vi alguma vez dizendo que o René Descartes, na hora que ele vai argumentar sobre o método dele, né, sobre a maneira mais racional de chegar à certeza, né, a partir da dúvida metódica dele, ele no final das contas vai apelar para uma coisa meio mística, né, que é a ideia de que se eu penso, logo existo, e aí o que permite que o pensamento exista, que eu exista, seria uma divindade, uma forma de
afirmar o místico, o divino, a partir da razão. E aí alguns interpretam isso como sendo um apelo ao irracional. Será que é? Será que não é? Vamos ver se a gente pode fazer uma pergunta elaborada para a inteligência artificial que tem a ver com isso. Vamos lá. Quais ramos da ciência seriam mais racionais e quais seriam mais irracionais? A ciência como um todo é baseada na racionalidade e no pensamento lógico. Cada ramo da ciência, seja física, química, biologia, psicologia, sociologia, entre outros, utiliza métodos científicos para formular hipóteses, realizar experimentos e analisar dados de maneira sistemática e lógica. No entanto, a percepção de que um ramo da ciência é mais racional ou irracional pode depender da perspectiva individual. Por exemplo, as ciências exatas, como a física e a matemática, são frequentemente vistas como altamente racionais devido à sua dependência de fórmulas precisas e regras matemáticas. Por outro lado, as ciências sociais, como a psicologia e a sociologia, lidam com o comportamento humano e social, que pode ser imprevisível e variado. Isso pode levar algumas pessoas a vê-las como mais irracionais. No entanto, isso não significa que essas disciplinas sejam menos científicas ou racionais. Elas simplesmente lidam com fenômenos mais complexos e menos previsíveis. Portanto, é importante lembrar que todos os ramos da ciência são racionais em sua própria maneira e contribuem para o nosso entendimento do mundo natural e social. A racionalidade de um campo científico não é determinada pela sua matéria, mas pela metodologia e rigor com que é abordado. Então vocês viram aí que a própria inteligência artificial, que acumulou um bocado de informações na própria internet, por isso reproduz para a gente dessa maneira já mastigada, está dizendo que essa noção do que é irracional e racional vai depender do indivíduo. Se é uma coisa individual, é subjetiva, então as percepções mais ou menos racionais vai depender dessa interpretação. Talvez por isso o Paul Feyerabend está aqui chamando a atenção para isso, né? Dessa necessidade, desse desenvolvimento desigual da ciência, diferentes ramos da ciência. Legal, uma boa contribuição para a gente aqui. Então, se você tá gostando, né, coloque aí nos comentários, né, o que é que você achou aí dessa contribuição da inteligência artificial em relação a essa nossa discussão aqui. A teoria copernicana e outros elementos essenciais da ciência moderna puderam sobreviver tão somente porque, no passado, a razão foi frequentemente posta de lado. Então, aí ele está realmente mantendo o argumento dele, que ele vem fazendo desde o começo do livro, de que se fosse seguir estritamente o método científico como é entendido hoje, esses cientistas pioneiros, né, Copérnico e teoria copernicana, e o próprio Galileu, seriam considerados não ciências, porque eles faziam elaborações que eram totalmente, não vou dizer fora da realidade, mas assim, a realidade vivente no momento meio que negava as afirmações deles sobre o cosmos, sobre o movimento dos astros e tudo mais. Né? Só com o tempo é que a evidência empírica vai confirmar, em parte, né, as teorias deles, né? Porque aí foi se acumulando à medida que foi andando. Esses conhecimentos foram se aperfeiçoando, né? Foram se aprimorando, depurando mais. Então, descartando aquelas hipóteses ad hoc, como a gente falou no último vídeo, no último episódio, as hipóteses ad hoc que não atendiam corretamente a construção teórica e mantendo e reforçando aquelas que eram confirmadas pela evidência empírica. Aí no capítulo 13, ele vai dizer assim: o método de Galileu estende-se a outros campos. Quer dizer, o método de Galileu é a questão da formulação das hipóteses, o teste empírico e a confirmação ou não da teoria. Lembrando que as hipóteses ad hoc são construídas ao longo do processo. Pode ser usado, por exemplo, para eliminar os argumentos que se levantam contra o materialismo e para dar fim ao problema filosófico espírito-corpo.
Então, aí, duas linhas problemáticas. Então, veja só, na história da filosofia e da ciência modernas, argumentar contra o materialismo, né, tanto o materialismo do Karl Marx quanto outros materialismos, que ele não era o único materialista, né, no caso, ele elaborou o materialismo dialético, né, como uma coisa específica dele, do Engels, mas argumentar contra o materialismo muitas vezes cai na questão do que o próprio materialismo diz. Certo? Então, à medida que você testa ou confirma a partir da crença, que é essa a questão, certo? Que o Galileu fez de maneira bem sucedida ao longo da história, né, historicamente, foi construir uma afirmação, uma crença, e daí procurar maneiras de fazer com que aquela afirmação ela se tornasse verdadeira, certo? E aí o método científico foi se formulando a partir daí. No caso do materialismo, se o materialismo diz que a base da manutenção da sociedade são as relações de produção, essa base materialista, quando ela é negada ou se tenta negar ela mesma termina desconstruindo a negação, porque é uma coisa que é fundamental, certo? Você não tem como ir contra essa ideia de reprodução das relações de produção, né? Porque está aí, é o que é visível empiricamente. E aí o outro problema filosófico do espírito-corpo. O Descartes, né, René Descartes, ele vai construir a ideia de que nós somos uma res extensa, né, que é um corpo, e nós somos uma res cogitans, que é uma matéria pensante. E elas duas estão meio que separadas, certo? Ele não necessariamente disse que é uma separação entre espírito e corpo, mas isso vai ser interpretado ao longo da história da filosofia como sendo isso. E aí acaba num problema sério, porque toda vez que você tenta dizer, ah não, nós somos somente corpo e o nosso pensamento faz parte do corpo. E aí vem todo um estudo sobre a noção de consciência, a noção de partilha, a noção de permanência, e além de crenças religiosas e outras coisas que afirmam o contrário. E aí toda a discussão vai se mantendo, porque acabam tratando de um campo, tratam de campos que são problemáticos por si só. Aí entre parênteses tem assim, os correspondentes problemas científicos permanecem, entretanto, intocados. Porque você não tem como pegar e eliminar o problema vai continuar sempre. Essa é a conclusão aqui do capítulo, é isso? Bom, aí para a gente elaborar um pouco mais, eu vou perguntar sobre essa questão aqui. Vou perguntar das duas, depois, uma depois da outra, aí depois a gente finaliza comentando o que a inteligência artificial disser. O que é o materialismo e quais são as principais críticas a respeito do materialismo? O materialismo é uma corrente filosófica que busca explicar a realidade a partir da matéria, considerando-a como a substância fundamental do universo. Essa corrente de pensamento nega a existência de qualquer entidade ou força sobrenatural, defendendo que tudo pode ser explicado por meio de leis naturais e processos materiais. O materialismo se opõe ao idealismo, ao espiritualismo e à metafísica, afirmando a primazia da matéria sobre o espírito. Além disso, o pensamento seria uma manifestação interior da matéria, permitindo a existência imaterial da consciência, contudo, correlacionada aos fatos e fenômenos de origem material. Existem várias formas de materialismo, incluindo o materialismo histórico e o materialismo dialético, que foram desenvolvidos por Karl Marx e Friedrich Engels. O materialismo histórico considera que os processos históricos são uma manifestação do trabalho para satisfazer as necessidades materiais, o que determinaria os modos de produção da vida material, com impactos diretos na vida social, política e espiritual em cada período histórico. Quanto às críticas ao materialismo, algumas das principais incluem: o materialismo reduz a realidade a uma visão puramente material, desconsiderando aspectos subjetivos e espirituais da experiência humana. O materialismo não consegue explicar fenômenos como a consciência e a mente, que são considerados imateriais. Há pensadores que afirmam que as classes sociais também lutam entre si.
Esta teoria não pode ser aplicada às sociedades antigas assim como é aplicada à sociedade industrial. Sendo assim, não é um pensamento atemporal. Esse pensamento só considera a economia como ponto preponderante para entender as desigualdades sociais. Espero que isso ajude a esclarecer suas dúvidas sobre o materialismo e as críticas a ele. Se você tiver mais perguntas, fique à vontade para perguntar. Então, vejam que a noção do materialismo é bem mais ampla, né, do que apenas o materialismo dialético do Karl Marx. Realmente é bem interessante isso. Então, vejam que eu falei na questão da consciência, né? Então, quando se afirma apenas a matéria, fica difícil explicar de onde é que vem, como é que existe a consciência, né? Que é um elemento imaterial, basicamente, mas que faz parte da gente. Bom, os neurocientistas tentam explicar isso aí. Tem um cara chamado Antônio Damasio que faz muito isso aí. Se você quiser dar uma pesquisada nele, eu li 3 livros dele. Não sei se vale a pena fazer vídeo sobre ele, porque eu não domino tanto. Mas a gente pode usar a nossa amiga aqui, inteligência artificial, para trazer algumas coisas, mas em outro vídeo, não nesse. Coloque aí nos comentários se você acha que seria interessante um vídeo falando sobre esse aspecto da consciência, né, dentro da neurociência, né? Bom, sobre então, para dar fim ao problema físico, filosófico, espírito e corpo. Acho que ela acabou tratando aqui, né? Problema filosófico. Eu vou perguntar, só para fechar aqui, para não ficar sem ter perguntado. O que seria o problema filosófico espírito-corpo? O problema filosófico do espírito-corpo, também conhecido como problema mente-corpo, é uma questão central na filosofia da mente. Ele se refere à relação entre a mente, ou espírito, e o corpo, e como eles interagem. Existem 2 abordagens principais para esse problema, o dualismo e o monismo. Dualismo sustenta que a mente e o corpo são entidades separadas e de natureza diferente. Essa visão pode explicar nossas experiências subjetivas e a aparente diferença entre processos mentais e físicos. No entanto, o dualismo enfrenta o desafio de explicar como essas 2 entidades tão diferentes podem interagir uma com a outra. Este último tem sido chamado de problema de interação. Monismo sustenta que a mente e o corpo são aspectos da mesma realidade. Essa visão abrange o problema da interação, argumentando que a mente e o corpo não são entidades separadas que precisam interagir, mas são manifestações da mesma substância. No entanto, o monismo enfrenta seu próprio conjunto de desafios. O problema mente-corpo surge do fato de mente e corpo serem coisas completamente distintas, e apesar disso, interagirem de várias maneiras. Por exemplo, se você quiser usar o mouse para clicar em um link dessa página, um evento mental, não físico, fará com que seu braço se movimente para executar esse desejo, um evento físico. Essa interação também ocorre no sentido inverso. A dificuldade em compreender como uma coisa não física, como a mente, pode ter qualquer interação causal com um corpo físico sugere uma quarta conclusão: as coisas não físicas não podem interagir causalmente com as coisas físicas. Vejam que ela está dizendo que o problema espírito-corpo, né, que é um problema que, como o Feyerabend fala aqui, é um problema que não resolveu, né, continua com a mesma questão. E aí essa problemática toda acaba transbordando para a metodologia, que é essa a questão, né, que ele está colocando, né? Como aplicação do método científico ao estilo Galileu acaba sendo necessário para lidar com esse tipo de questão, porque as afirmações, as elaborações, as premissas, né, os testes vão além, extrapolam a possibilidade da ciência dita rigorosa. Você não tem como elaborar em cima disso. A neurociência até tenta, usando testes e tal, colocando ressonância, né? Mas de qualquer jeito as interpretações são subjetivas, né? São de quem faz a pesquisa, e aí acaba caindo nisso. Bom, espero que tenha
estimulado vocês a questionar certas coisas, até inclusive quem tem pretensões acadêmicas em suas pesquisas aí, para não achar que rigor científico é você fazer coisas, né, dizer coisas, procurar descobrir coisas ou aplicar métodos que são rigorosos, né, que todos fazendo igual, sai igual, e não é assim que funciona, certo? Bom, aí vamos concluindo aqui, mais um episódio aqui do Contra o Método, eu acho que é o episódio 10, né, se eu não me engano, episódio número 10. E aí não se esqueçam, né, de se inscrever no canal, né, se você não está inscrito, dá like no vídeo, comentar, compartilhar, comente bastante aí, porque gerou bastante dúvidas aí, imagino, você que está assistindo. Fale o que você está achando do meu uso aqui da inteligência artificial para nos ajudar a gerar questões. Essa é a questão. A inteligência artificial tem que ajudar a gerar questões, a fazer com que a gente se questione, né, saiba mais, se amplie mais, e não simplesmente nos acomode em deixar que ela pense por nós. E é uma coisa que ela não faz, né? A natureza desses aplicativos de inteligência artificial, na verdade, não é pensar por nós. Ela simplesmente reproduz de maneira elaborada e confortável coisas que estão presentes na internet, que a gente colocou lá, nós colocamos lá, certo? Então dê uma olhada também aí no Seja Membro, se você quiser, apoie o canal tanto dando o like especial, que é o valeu, quanto indo lá no Apoia-se, apoiando, sendo apoiador do canal. E dê uma olhada no meu novo livro aqui, ó, aqui, Busca da Verdade 3, tem uns 3 aqui, Busca da Verdade 1, 2 e 3. E a live de lançamento é nessa sexta-feira, dê uma olhada também às 19 horas aqui no canal Super Acadêmico. Até mais!